Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Alesp Conecta de hoje. O nosso tema por aqui é a retomada de atividades em condomínios. E para essa conversa, eu recebo José Roberto Graich Júnior, que é presidente da Associação dos Administradores de Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo. Seja bem-vindo, José Roberto. Olá, tudo bem, Priscila? Tudo Muito bem. obrigado. Vamos falar um pouquinho, então, assim, dessa retomada. Como o setor tem, então, criado as normas, né, para uma retomada segura? Tá. Antes disso, eu quero fazer um pouco um breve histórico do comecinho, né, do que a gente vem, o que vem acontecendo, né? As pessoas estão confinadas nos condomínios já fazem quase 90 dias, né? Então há um anseio por parte delas de que sejam abertas alguns espaços, algumas áreas dos condomínios para elas poderem se utilizar, que elas não estão aguentando mais ficar dentro de casa, né? A verdade é essa. Então, nós, administradores e os síndicos dos condomínios, estamos elaborando estamos elaborando e planejando algumas regras de reabertura de algumas áreas dos condomínios, fazendo uma abertura gradual, né, procurando fazer uma abertura gradual para que ela seja responsável. E de que maneira vocês têm pensado isso? Certo. Então, vamos lá. Primeiro, assim como o nosso prefeito Bruno Covas disse, e se manifestou, que os condomínios não vão ter um protocolo de reabertura específico e que cada condomínio deveria elaborar o seu, né? Até porque os condomínios têm regras próprias, né? Os condomínios têm particularidades, nem todos são similares uns aos outros, né? Cada um tem a sua característica, tanto estrutural, física, até como da quantidade de moradores, de usuários, enfim. Então, o que nós estamos fazendo? E recomendamos, da mesma forma, e o mesmo processo que foi feito para o fechamento dessas áreas, a gente recomenda que se faça para a reabertura dessas áreas. E quais são? Primeira coisa, ouvir os moradores, ouvir a grande comunidade condominial, qual é o anseio dela, o que ela espera, o que ela gostaria de que fosse aberto primeiro, como utilizar, criar uma regra provisória para essa abertura gradual, enfim, os síndicos, junto com o conselho, fazendo enquetes com os moradores, com os condôminos e procurando organizar uma abertura consciente e responsável para evitar o risco e minimizar o risco de uma contaminação na comunidade. E essa reabertura dos espaços comuns começaria pelo quê, né? Porque a gente tem as quadras fechadas, tem os playgrounds, tem academia, piscina. E aí, como que vai fazer? E vai ser também uma reabertura gradativa? A indicação é essa? A indicação é essa, que faça uma abertura gradativa. Comece pelos mais fáceis, né, e os mais saudáveis, digamos assim. Quais são? Essas aberturas em espaços abertos, por exemplo, playground, a área comum de banho de sol, né, essas praças que existem nos condomínios clubes, procurar abrir por aí, começar por aí. E devagarinho você vai avançando na academia, na brinquedoteca, na sala de jogos, enfim. Então, a gente recomenda que comece pelos mais fáceis e os que são saudáveis até para um banho de sol, enfim. As regras que as pessoas estão hoje praticamente se organizando, o que é? Uma diminuição do período de uso, né? Procurar estabelecer horários de uso para isso,
por um lote de moradores, ou seja, um apartamento, 2 apartamentos, 3 apartamentos, 15 minutos, tudo depende muito também, como eu disse, da característica física do condomínio e o que ele comporta nas áreas comuns. Aí você reorganiza, faça uma agenda, que as pessoas podem descer, utilizar, tomar um banho de sal, respirar um pouco fora de casa, né? Enfim, principalmente as crianças, os idosos, e você fazendo uma abertura gradual, vai sentindo o uso, o bom senso dos moradores, a colaboração, e você vai fazendo uma abertura gradual desses espaços e áreas comuns. Lembrando que vamos deixar para o final o uso de salão de festas, a alocação de espaços como churrasqueira, como espaço gourmet, isso você, por enquanto, permanece integralmente fechado, para evitar aglomerações e reuniões e festas de estranhos ao condomínio. O síndico pode exigir que nessas áreas comuns as pessoas utilizem máscara e o condomínio deve disponibilizar álcool em gel nessas áreas também? Então, exigir ele não pode. Ele tem que recomendar e fazer um trabalho maçante de comunicação, de conscientização para com os moradores. O que ele pode exigir, até como equipamento de proteção individual, são para as pessoas estranhas ao condomínio, os prestadores de serviço, e para os seus próprios funcionários, até para um resguardo para uma eventual reclamação trabalhista por doença contraída no emprego. Então, você tem que exigir que os funcionários utilizem máscaras, equipamentos de proteção, álcool gel, limpeza, e a gente recomenda, sim, o uso de álcool gel em todos os espaços que estão abertos, nos espaços que circulam os moradores, que circulam os prestadores de serviço. Nas academias, normalmente já se tem ali um esborrifador com álcool, né, e lencinho, para que a cada, né, utilização de equipamento, o morador mesmo faça higienização. Isso também poderia acontecer nos brinquedos, depois que as crianças utilizassem, então poderiam também esborrifar esse produto, os próprios usuários? Ou você acha que ficaria inviável? Não, eu acho que além dos usuários também colaborarem, toda abertura gradual ou até geral da área específica comum que você está fazendo, ela tem que estar seguida, ela tem que estar ligada a um plano de higienização e de limpeza, tá? Para você poder resguardar todo o condomínio. Então, conforme você vai abrindo, você também estabeleça um plano de higienização e limpeza durante o uso, ou seja, aumentar a quantidade de higienização no dia daquele espaço, a cada uso, dependendo do equipamento, você efetuar esta limpeza, pedir a colaboração dos condôminos que façam a limpeza também. Como exemplo, já existem algumas academias de condomínios, ou que não foram fechadas totalmente, ou que já estão sendo abertas, dependendo muito do fluxo do uso de pessoas, né? E num dos regramentos, como exemplo, as pessoas passaram a usar a academia, primeiro com ela toda ventilada, aberta, né? Que ela tenha um local que ela possa estar arejada, né? Com as janelas abertas, portas abertas, sem uso de ar-condicionado, por exemplo, um espaçamento entre os equipamentos e o uso dos equipamentos, fazer uma limitação de pessoas naquele espaço durante aquele tempo, por exemplo, 1 hora, a pessoa vai lá, pega a chave na portaria, usa, devolve, aí entra outro, com hora marcada, ou hora agendada, ou por ordem de chegada, e que tenha também esse plano de limpeza e à disposição dos condôminos, esse álcool para borrifar, ou álcool em gel, papel toalha,
enfim, todo esse equipamento para poder dar uma prevenção melhor e evitar o risco de contaminação. Alguns síndicos proibiram, por exemplo, mudança de novos moradores ou saída dos moradores, e também a chegada e entrega de produtos, né? Por exemplo, móveis. Isso é permitido por lei? Ele tem esse poder ou não? Isso foge da especificação que ele tem como gestor do condomínio. Tá, vamos lá. Nessa época de pandemia, que a gente chama que está mais ou menos num estado de guerra, o síndico muitas vezes tem o poder de legislar extra o que está na convenção, o que está na lei, enfim, para poder preservar a saúde e a segurança dos moradores. Então, algumas atitudes ele pode tomar, como proibir obras e reformas de grande vulto, que proporcione barulho e que incomode os moradores que estão em home office, em home class, enfim, que vai ter um trânsito maior de prestadores de serviço, enfim. Então, os síndicos proibiram, num primeiro momento, essa utilização de obras que não são chamadas emergenciais ou essenciais para você poder, para dar condições de habitabilidade ao imóvel. Tá? A mudança já não é permitida. Nós entendemos que o síndico não pode proibir mudança para dentro do imóvel. A pessoa precisa mudar, ela precisa habitar, então você não pode proibir uma mudança de um condômino para dentro, ou até de um inquilino para dentro do imóvel, mesmo ele estando em condomínios. Então isso gerou um pouco de polêmica no começo, mas os condomínios, os síndicos foram entendendo e foram se adaptando, evitando um problema até judicial, né? Hoje, o que está acontecendo? A gente já percebe uma movimentação para a abertura de pequenas obras, começando com pequenas obras e pequenas reformas ou instalações de imóveis, como você disse, a entrega de imóveis, que muitas pessoas compraram os móveis, né, de dentro da sua unidade, e eles tinham um prazo específico de entrega, que muitas vezes as empresas que vendem, as empresas de decoração, elas não têm um tempo limitado para poder ficar no depósito dela. Então já está tendo uma abertura disso, até com risco, até porque os condôminos estão com medo, né, de que as empresas quebrem e não tenham condições de entregar o produto que você comprou, porque a gente não sabe como é que está a economia, qual é as condições das pessoas hoje, das empresas, né? Então, nós estamos procurando minimizar essa proibição para entregas, para pequenos reparos, para consertos em imóveis ou equipamentos que já estão na garantia e que estão sofrendo, que estão causando problema dentro das unidades, mudanças, essas reformas ou essas mudanças, essas instalações, a gente está procurando também organizar um horário diferenciado, menor do que está previsto no regulamento interno, com horário específico para o barulho. Então, por exemplo, você reserva o horário das 10 ao meio-dia para barulho quando estiver fazendo essas pequenas reformas. Fora disso, o condomínio não admite, porque ainda tem gente trabalhando em casa, estando em casa, etc. Então, os condomínios estão se moldando aí com as necessidades tanto das pessoas que estão reformando quanto das pessoas que estão em casa. Vamos falar um pouquinho agora sobre os condomínios comerciais. Como que vai ser essa retomada, então, já que tem um número grande, né, um fluxo maior de pessoas? Tem aqueles offices compartilhados, tem também empresas que são alocadas em condomínios, né? Como que fica?
a grande maioria não fechou, né? Porque por mais que havia a quarentena, enfim, algumas atividades ditas como essenciais, elas não pararam de trabalhar, principalmente aquelas ligadas a áreas da saúde, né? Então, os condomínios tiveram que estar funcionando durante a pandemia, os condomínios comerciais, mas diminuíram o fluxo de recebimento, de atendimento, porque as empresas que poderiam trabalhar fechadas não estavam recebendo clientes. Tá? Então, esse foi um ponto. Agora, com essa abertura gradativa, que os escritórios vão poder receber 20% para atendimento ao público, enfim, cada condomínio também ele está criando o seu protocolo de abertura, o comercial, porque cada um tem uma característica de recepção, uma característica de tipo de estacionamento, se ele é terceirizado ou se ele é só para condômino ou pode ser para visitante, enfim, os elevadores, o uso dos elevadores, a permanência das pessoas dentro das áreas comuns. Existem alguns condomínios que possuem espaços de cafeteria, enfim. Então, cada um está trabalhando em cima de um planejamento dessa abertura gradual. Nós, da ABIC, nós fizemos um manual de orientação para balizar e para dar um norte a esses condomínios do que eles precisam observar para poder criar os seus protocolos. Ou seja, o espaçamento na recepção, diminuição do fluxo de elevador, instalação dos totens e os displays de informação. Muitos estão fazendo uma testagem básica, né? A testagem através daquele termômetro de distância, né? Que você mede o calor para poder já dar uma pré-análise desse visitante, se ele está com temperatura acima de 37,8, enfim, como é feita a retirada de lixo, como é feita a entrega de produtos dentro do condomínio. Então, cada condomínio está se organizando e nós criamos um documento, uma cartilha orientativa, para eles poderem montar o seu protocolo específico. Dá um pouquinho mais de detalhes para a gente, né? Que você falou da questão, então, do lixo, o tratamento do lixo, como que ele deve acontecer, né? O recebimento de pessoas, essas salas, elas precisam disponibilizar também o álcool em gel, é obrigatório o uso de máscaras, se não é obrigatório, é indicado. Me dá um pouquinho mais de detalhes aí, vamos dar um spoiler aí dessa cartilha. Vamos lá. Tá, então assim, obrigatório o uso de máscara é obrigatório. Por quê? Porque os protocolos das empresas, porque cada empresa tem um protocolo específico da sua atividade. Então, para escritórios em condomínios, a advocacia que está liberado agora, contabilidade, enfim, você tem que seguir um protocolo. Uma deles é a máscara e o álcool gel. Isso para todo tipo de atividade está se exigindo o uso de máscara e o uso de álcool gel constante aí, né? Então, isso nós transportamos para a entrada também do condomínio, né? Porque a pessoa tem que passar pela portaria do condomínio ou pela garagem. Então, ele já vai ter que passar nas condições exigidas para o mesmo protocolo para dentro do escritório, né? Isso é o básico, é 100% para toda a população, digamos assim. Agora, nos escritórios, existem, independente da atividade, existem protocolos específicos que você vai poder atender no máximo 4 horas, com horários alternados, 2 horas de manhã, 2 horas à tarde, por exemplo. Então, o escritório tem que se adaptar a isso, provar, né, criar o seu protocolo e tem que ficar à mostra das pessoas visualmente, e o condomínio, teoricamente, ele vai ter que se adaptar para todo o horário
de comercial, digamos assim, porque vão ter empresas que vão estar atendendo de manhã e vão ter empresas do condomínio que vão estar atendendo à tarde. Então, o condomínio precisa se preparar para medir o fluxo de pessoas, para ver como que você tem que montar o seu plano de trabalho, que alguns condomínios recebem X pessoas, o outro Y pessoas por hora, enfim, o condomínio tem que medir esse fluxo para ver como ele vai adaptar os locais de recepção, as delimitações de espaço, você tem que manter 1,5 m entre um e outro, enfim, talvez você colocar marcas no chão, colocar aqueles postezinhos limitando com corrente. Então, todo mundo, aqueles totens de álcool gel que tem hoje, você aperta o pé lá e limpa a mão, você não precisa tocar no aparelho. Então, está todo mundo se adaptando com essas regras básicas de higienização e saúde que constam nos protocolos das empresas. Lixo, né? Você queria saber. Do lixo, pode falar. O lixo, ele deve ser transportado, eu acho que em mais períodos do dia, porque para você eliminar o lixo do local, e as empresas, assim como nos condomínios residenciais, que a gente vinha orientando, que ele seja super embalado, higienizado, até com 2 sacos, né, para evitar a contaminação de quem manipula esse lixo que está sendo produzido dentro do condomínio. Uhum. Essa é uma preocupação muito grande, né? A contaminação, então, não só dos trabalhadores, mas daqueles que dão apoio, né? Questão de limpeza, organização dos espaços. Quem vai fazer a fiscalização, então, de todas essas orientações que você passou para a gente agora? Vai ter alguém para fiscalizar, ou é o próprio condomínio que vai fazer ali um controle, um certo controle? Vamos separar. A de dentro dos escritórios, quem vai fiscalizar é o próprio órgão público, se ele, até o Ministério Público do Trabalho, enfim, não sei, que vai fiscalizar, a prefeitura, que vai fiscalizar se as empresas estão cumprindo aquele protocolo obrigatório. O condomínio, como não tem protocolo obrigatório, ele teoricamente não teria uma fiscalização, mas ele é a extensão do seu escritório, né? Então, os próprios condôminos, os próprios usuários, eles vão acabar exigindo e fiscalizando o uso correto, né, dos equipamentos dentro dos espaços do condomínio, porque ele é a portaria, a extensão da recepção do seu escritório. Então, o seu cliente, ele precisa passar por ali. Então, ele já precisa passar com condições de higiene, enfim, de protocolos exigidos pelo órgão público. Então, a fiscalização passa a ser, teoricamente, indireta, né? Ela é uma extensão. Então, eu acredito que eu vou ter mais fiscal dentro do condomínio do que não ter dentro do escritório, porque todos os conjuntos acabam sendo fiscal do que se o condomínio está se adequando às normas legais para poder não esbarrar no problema de dentro do escritório, né? Enfim. A gente está chegando aí nos nossos minutinhos finais do programa, mas eu queria que o senhor falasse da importância, né, dessas regras, dessas normas, falasse um pouco mais da cartilha, dando o endereço para onde as pessoas podem ter acesso a essa cartilha, ou se ela é restrita, então, para condomínios, mas falasse dessa importância mesmo, de ter as regras para a retomada da economia. Tá. Vamos lá. Antes de qualquer coisa, que a retomada e a reabertura dos condomínios, nós recomendamos que eles devem seguir os mesmos passos que você fez para o fechamento dele.
tá? Ou seja, usando sempre o bom senso, ouvindo sempre os moradores e os condôminos, fazendo o engajamento dessa comunidade condominial para que aquilo fique aderido, né? Porque se não tiver a adesão dos moradores, as coisas não acontecem dentro do condomínio. Então, que procure fazer com o mesmo bom senso essa abertura e essa flexibilização gradual das áreas comuns. Tá? Nós, no comercial, que temos que nos preparar um pouco mais rápido, porque os escritórios já estão abrindo. Então, que tenha velocidade nisso. Observe, procure observar qual é o perfil de ocupação dentro do condomínio e leia esse protocolo desse tipo de ocupação para tentar adequar o condomínio àquele perfil do usuário. Tá? Essa cartilha nossa, que é da AABIC, então é aabic.org.br, lá consta e ela é aberta ao público. Ela serve para um embasamento geral de como você pode seguir os passos para montar o seu próprio planejamento de reabertura. Tanto do comercial, como que já nós vamos lançar a do residencial, mais alguns dias. O comercial saiu antes por causa dessa abertura da prefeitura para as atividades de escritório. Tá? Então, que procurem sempre o bom senso no condomínio. O condomínio ele é movido a bom senso dos moradores e dos usuários. Se não tiver bom senso, terá briga, terá restrições, terá conflito dentro do condomínio, e isso que a gente quer procurar evitar. E que até agora a comunidade condominial ela se mostrou muito eficiente nesta pandemia. Não tivemos raros casos de que teve que judicializar alguma coisa, raríssimos casos, todo mundo acabou se compondo, aprendendo a morar mais tempo dentro de casa, né? Porque não era um costume da gente passar 24 horas dentro de casa com os nossos filhos, trabalhando, tendo aula, enfim, né? Então, isso foi, de certa forma, um grande aprendizado para você viver em comunidade. José Roberto Gratti Júnior, que é presidente da Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo, muito obrigada pela sua participação. Obrigado a vocês, disponha, viu? Muito bem, e cuidem-se todos, ainda, né? Verdade. Bom, esse foi o Alesp Conecta de hoje. Para rever os nossos programas é só acessar o YouTube da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.